Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Oi, Mi! Que bom que você entrou. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Um assunto que entra um pouquinho na parte do desconhecido. Oi, Gi! Me chama aqui que eu vou te puxar aqui pra dentro. Carol. Lindas. Esperando pela Gizi. Assim que ela entrar, a gente começa, então, a falar sobre o nosso tema de hoje. Oi, Gi! Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gostei do cenário. Então, Casa nova, né? casa nova. Que gostoso, parabéns! Obrigada. Aí, a gente fala e faz, né? Fala e faz, tem que ser assim, né? É, eu disse, parece uma evolução aí da galera que vai se naturalizando com as coisas, né? Com a alimentação, com o estilo de vida. Eu acho que a consequência é parar dentro de um sítio mesmo, né? E plantar a própria comida. Exatamente, é um processo que às vezes se você tá ali, como eu morava num apartamento, numa cidade grande, parecia impossível disso acontecer. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou me desvincular desse emprego, desse estilo de vida? Mas é possível. Perfeito. Acontece. É possível, e eu acho que um pouquinho disso a gente vai falar aí no nossa conversa de hoje, porque é mentalizar e é vibrar, né? É vibrar. Muito da vibração e faz acontecer, né? Muda o padrão, Isso faz acontecer. muda o ambiente, muda até o que é físico e palpável. Perfeito. E aí, às vezes a gente pensa que não é possível, mas é. É possível. Então, que hoje a gente vai falar sobre desmistificando o poder da cura. Eu acho esse tema incrível porque mexe muito com o lado místico, né? O lado do desconhecido. Não, e o tipo da conversa que a gente tem, Pri, ela não é... Às vezes eu fico refletindo, né? A gente não vai naquele lugar comum de uma crítica ou algo assim. A gente passa por cima de tudo isso, né? A gente realmente leva a sério e respeita tudo isso que a gente fala aqui, mas também existe o outro lado, um lado mais maduro, que eu vejo que muitas das nossas conversas, elas vão para esse lado, né? Acho bem legal, assim, depois eu fico ouvindo, que show que dá para conversar sobre isso, né? É, verdade. Oi, Elaine. Oi, Vanessa. Sejam bem-vindas todas. Então, olha só. Oi, galera. Diga. Para quem quiser assistir também, a Giz e eu, a gente está colocando os vídeos no YouTube. Então, quem tiver interesse de seguir esse trabalho, vocês podem, então, procurar tanto o YouTube da Giz ou do Bem Cura, que a gente vai estar colocando os vídeos lá. Olha só, então, né? Hoje a gente vai falar sobre desmistificando o poder da cura. E eu queria só dar essa introdução, dizer que as pessoas, quando elas procuram a cura, é porque elas estão enfrentando algum problema. Normalmente é um problema físico, mas também hoje em dia a gente tem muitos problemas psicológicos e emocionais e que elas vão realmente buscar ajuda. Quando se busca ajuda num hospital, com um médico, às vezes eles não são capazes de identificar a causa do problema. Então, a medicina moderna, até hoje, usa de medicamentos e intervenções que vão retirar essa dor, Na verdade, muitos medicamentos, eles vão apenas suprimir os sintomas. Isso. Quando a pessoa vem, então, procurar uma ajuda mais natural, uma terapia mais natural,
ela vem ou com a vontade de evitar esses efeitos colaterais, ou buscar a razão pela qual ela está passando por isso, e ainda porque não tem mais solução pelas técnicas convencionais. Então, a medicina se esgotou e a pessoa, então, vem na esperança de encontrar uma ajuda de outras fontes. Não é, Gizi? Você concorda com isso? Eu concordo e eu acho até para o pessoal que está chegando aí, bom dia para todo mundo, e se tiverem também relatos para contribuir, para escrever aí para a gente, né, sobre essas visões aí, sobre o ponto de vista que a gente está trabalhando hoje. E eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu vejo também o viés das pessoas acharem que nas práticas integrativas, a gente falou na live passada sobre a pílula mágica, então aqui entraria o milagre, né? Milagre, é. Às vezes as pessoas não conseguem encontrar a cura para os seus desequilíbrios na terapia convencional e acabam procurando as terapias integrativas, holísticas, muitas vezes em busca de um milagre. Sim. Então, aquele terapeuta que a gente falou lá atrás, que vende a pílula mágica, muitas vezes atrai esse tipo de público, né? Eu vim aqui porque eu fui indicado, porque você fez uma cura lá no meu amigo e tal, e acaba colocando toda a esperança da sua saúde em cima desse profissional, né? Uhum. E aí a gente fala novamente, então, da terceirização e da não responsabilidade. E da responsabilidade. É verdade. Agora, se a gente pensar, então, numa linha imaginária, a gente vai ver que numa extremidade a gente vai ter, então, toda essa, vamos dizer, devaneio, que as pessoas acreditam que tem o poder, né, de ser um canal, então, que vai passar essa cura, né, que eu até falei, uns devaneios supersticiosos, né, uma coisa mágica. E na outra ponta, então, a gente tem, não é nem um ceticismo, mas é difícil de falar, mas a pessoa que não acredita em nada, não é nem ser cético, porque o cético ele duvida, né? Ele quer a comprovação, mas é aquela pessoa na descrença mesmo, de que não, isso não funciona. Isso vale não só para terapias naturais, como para tratamentos até comprovados cientificamente. Se você chega lá no médico, ele te oferece uma quimioterapia e você vai para a sessão de quimioterapia pensando isso não vai funcionar, eu não acredito nesse tratamento, é muito provável que isso realmente não funcione para você, mesmo sendo o medicamento mais forte do mercado. Não vai funcionar, porque o seu corpo não está sendo um ambiente suscetível, não é? Exato, e eu vejo também, existem esses dois polos, né? Existe aquela crença, como o devaneio, que você falou, uma absoluta, né? Muitas vezes embasada num desespero de que aquilo é que vai me salvar, e existe a descrença total. Eu sempre digo que a mentira ou a ilusão, ela cresce, ela brota de uma raiz de verdade, porque senão ela não se sustenta. Então, dentro das terapias holísticas, a gente percebe que essa palavra holística, ela trata o todo. Então, ela vai tratar a alma, os pensamentos, o corpo físico, as emoções. Essa é a ideia da terapia holística, né? Para existir uma cura, de fato, precisa tratar todos os corpos, não só o corpo físico ou o corpo mental. Então, isso é uma verdade. Sim, a terapia holística cura. Mas olha a linguagem que a gente está falando sobre isso, né? E aí parte dessa verdade que inconscientemente a gente sabe que ela existe, que é real, que é através da terapia holística que a gente vai conseguir se curar, e se cria, então, uma nuvem de ilusão em cima disso. Uhum. E aí o profissional é mágico, ou só ele que tem o dom para fazer uma cura X, Y e tal, né? Aí começam a se criar atmosferas de ilusão em cima dessa verdade. A gente diz do paciente, do cliente, ter essa esperança, né, e colocar toda essa confiança no profissional, mas existe o profissional que também acredita que ele tem esses poderes mágicos. Existe o profissional que ele acredita que ele vai manipular a energia
e que ele vai ou colocar energia na pessoa ou tirar a energia da pessoa, e isso acontece e pode ser até uma questão irresponsável, na verdade, na prática. Porque se você diz para o seu cliente que você está manipulando a energia dele, você está tirando dele a responsabilidade dele mesmo se tratar, dele mesmo se perceber. Você concorda com isso? Sim, claro, né? A gente tem um pensamento muito parecido e por isso que a gente tem essa afinidade toda, mas não só concordar, mas eu tenho um certo receio desse profissional, porque, por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo, elas são profissionais ou das terapias holísticas ou das áreas de saúde. Então, o levantamento que eu faço do público que chega até mim, ele trata outras pessoas. Então, por isso que nesse áudio que você levantou aí, esse insight na live passada, isso faz muito tempo já, né? Eu comentei sobre isso por causa dessa demanda que eu recebo. O que acontece? Muitas vezes, o próprio profissional, ele pula etapas no seu desenvolvimento. Então, ele vai fazer um curso que vai dar um superpoder para ele, e assim começa essa... E vendo que o profissional quer isso, né? Ele não quer se desenvolver. Ele quer sair da doença que ele está, do desequilíbrio que ele está, e virar um super-herói da noite para o dia. Esquecer e como é que se diz, fazer que nada aconteceu de tragédia no desenvolvimento dele. Então ele acaba sendo atraído também, aquela coisa de, para cada cliente tem o seu médico, né, seu terapeuta, acaba sendo atraído para esses cursos que vão propiciar poderes além, para ele se destacar, ser uma pessoa diferente de uma pessoa comum, digamos assim. Embasado nisso, ele acaba praticando sem conhecer o próprio corpo e sem conhecer como de fato essas energias acontecem. E aqui abre-se um parênteses que ninguém sabe como essas energias acontecem. Ninguém que está aqui encarnado sabe como... A gente estuda a vida inteira e a gente sempre vai aprendendo micro informações. Isso se a gente praticar no próprio corpo, a gente pode dizer que a gente aprendeu alguma coisa. E a gente está muito longe de saber como essa atmosfera toda funciona. Então imagina para as pessoas que da noite para o dia se transformaram em super-heróis, né? O estrago essa fazer na vida do outro. Exato. Então você coloca a mão, você interfere na vida da outra pessoa, sem saber da onde que chegou essa doença, como que ela adquiriu isso. E muitas vezes o único interesse que esse profissional tem é de confirmar o seu poder. Sempre se confirmando, né? Tanto para ele mesmo. É muitas vezes uma questão do ego. E aonde que isso vai afetar? Quando eu interfiro no karma da outra pessoa, quando eu me coloco nessa posição de, eu tenho o direito, e aí eu vou um pouco mais fundo, tenho direito e tenho poder, muitas vezes, além de Deus, né, para curar você, dentro do que você passou, e aonde que vai cair, aonde que vai ser o escoamento dessa energia negativa? Boa parte disso, energia negativa que eu digo, que é uma energia de ensinamento, que propiciou esse desequilíbrio no cliente, no paciente. Boa parte disso vai cair sobre o terapeuta. E aí você atende quantas pessoas por dia, você passa quanto tempo da tua vida fazendo esse tipo de trabalho e, de fato, acreditando que você está curando as pessoas, acreditando numa ilusão. E aí a gente começa a ver, hoje está muito normal ver na mídia, os profissionais de saúde que eram endeusados estão sofrendo efeitos colaterais seríssimos por causa desse tipo de movimento. Inclusive, e todos os efeitos, eles estão virados para o ego, para a imagem deles. Por que será isso, né? Inclusive, existe a estatística de suicídio dos profissionais de saúde, em geral, é maior do que da população comum. Que eu digo comum, assim, que trabalham com outras profissões. Aí eu me pergunto, como que a pessoa que está se disponibilizando a vida, a carreira para promover a saúde,
se encontra nessa situação de desespero tão profundo a ponto de tirar a própria vida. Então, e isso é muito comum de ver nesse meio das terapias. É muito comum de ver uma pessoa que assume uma personalidade, assume uma identidade na hora que está atendendo, e nos bastidores a pessoa está completamente destruída, exausta. Né? Exausta. E o que acontece, Gi, na minha perspectiva, né, eu analisando isso, imagina você subindo, você está descobrindo coisas novas, você está descobrindo técnicas, você está, né, vivendo um novo padrão de vida e vendo as pessoas vêm até você alcança um sucesso e aí você se percebe destruído com, né, um estresse, uma fadiga, e aí você cair daqui é muito mais desastroso do que aquela pessoa que, na verdade, não faz nada pela saúde, né, sai, bebe, fuma, não cuida de nada e tá ali ainda, firme e forte. E se elas ficam... Tem aquela máxima eu sei que diz que eu não cuidei. Tem aquela máxima que diz que a ignorância é uma bênção, né? Eu pensei por causa disso. Esses dias, a ignorância é uma bênção. Porque a ignorância é a inocência, né? Então, né, mas num sentido leve a gente está falando sobre isso, né? Não se justifica os atos por causa da ignorância, lógico. Não, com certeza. A ignorância que eu acho que a gente está falando é a ignorância de não saber mesmo, não de não querer saber. É aquela ignorância da inocência mesmo de, nossa, é assim mesmo que funciona, né? É isso que acontece. A gente você separou ali pra gente, Pri, o passo a passo ali, né? Eu vi que você colocou nos stories ali também, sobre 1, 2, 3, 4, 5, como que a gente faz esse trajeto aí dentro das terapias. Então, isso que a gente está comentando, do profissional que aprende, vai atrás de cursos, vai se especializando, observa que alguns desses profissionais, eles fazem os cursos para simplesmente agregar aquela informação no seu currículo e saem aplicando nas pessoas. Então, até onde eu vivi, até onde eu observei nessa história, a intenção da gente fazer os cursos não é para revender um produto, não é para a gente sair de cara aplicando nas outras pessoas. O grande propósito que eu aprendi com os cursos que a gente faz é para a gente ter possibilidades de desbravar o nosso mundo pessoal. Não tem absolutamente necessidade nenhuma de usar no outro que você aprende. A gente, como profissional, vai em busca desses cursos para se melhorar, para se lapidar, usar isso 100% em nós, e disso vai sair um produto. Vai sair, por exemplo, a Gize melhorada, entre aspas, por causa de algum curso. Mas é um produto que ele é 10% da potência do curso que a Gize fez. E é esse produto que, de fato, ele é real e verdadeiro para que eu possa compartilhar com as pessoas que chegam até mim. Você é incrível! Ai, você é tipo genial. É isso mesmo. Pelo menos é assim que eu percebo, né, Pri? Porque eu vou lá comprar um curso porque esse é o curso da moda. E 2 dias depois você já está fazendo em outra pessoa. Que isso? É um copia e cola, né? É a mesma coisa se eu vou... É um copia e cola, só que aí você não tem propriedade daquilo. Você não sabe os efeitos colaterais daquilo. Você não usou? Olha só, a gente tem alguns tópicos que vão, assim, delinear a nossa live de hoje. E o primeiro deles... Olha lá, Gize. Que lindo esse fundo. Gize é demais. Ela é mesmo, Vanessa. Ela é demais. Valeu, Vanessa. Eu ia perguntar que fundo, né? Porque o da Pri também tá lindo. Eu não sei qual que é. Olha só. Então, um dos tópicos é a dimensão do eterno e o poder da cura. Eu já experienciei uma cura espiritual sozinha na sala da minha casa, numa noite escura e fria, e ali de joelhos eu experienciei uma cura espiritual. Agora, as curas que a gente vê hoje em dia, né, nas igrejas, nos terreiros, nos centros espíritas,
Para mim, é muito mais uma coisa de pessoas impressionadas do que a cura propriamente dita. Por que eu falo isso? Porque a cura, ela acontece naturalmente, organicamente. A cura, ela acontece com o autoconhecimento, com aquela questão de você realmente desbravar o que está dentro de você, não é? As questões mais escuras, as questões mais difíceis que você realmente decide tratar. A cura acontece por meios tecnológicos altamente avançados, que eu também daí não tiro, né, nem um pouco os méritos do Eterno, porque a inteligência é um produto dele. E a cura acontece também com o uso de plantas, de ervas e de estilos de vida que você passa a assumir para o seu próprio benefício. E também através de relações. Então, existem lugares, por exemplo, você frequenta um templo espírita, ou um templo budista, ou uma igreja, e você se sente bem ali. Você vê pessoas que você gosta, o ambiente é agradável, você escuta músicas que te agradam, que te, né, uplifting, e você se sente bem e você até começa um processo de cura. Mas essas curas de milagre, porque milagre existe mesmo pra gente que é humano, porque para Deus não tem milagre, para ele tudo é possível, é um Deus impossível. Mas para o humano existe um milagre. E aí o humano, para saber que está conectado, precisa de um milagre, ele quer uma comprovação. Então isso, eu acho que é muito, às vezes, imaturo, né? Uma imaturidade espiritual e até uma infantilidade de se mover, então, em direção a milagres e curas espirituais por propaganda. Porque hoje em dia, às vezes eu tô, né, fazendo uma pesquisa ou vendo alguma coisa na internet e eu não sei se é porque eu pesquiso muito sobre isso, mas sempre me vem um xamã na tela com um curso milagroso, né? E promovendo esse tipo de negócio. Então, acho que isso precisa ter muito cuidado. Acho que precisa ter muito critério, onde você anda, com quem você se conecta, para não atrasar o seu processo. Olha, você falou um monte de coisa que, na verdade, a gente está subindo os degraus, assim, do que a gente já falou nas lives passadas, né? Por exemplo, fazer esse questionamento, por que você se conectou com esse profissional, né? Mas também, você falou milhares de coisas, agora estou lembrando que você falou e pontuando, né? A questão de Deus, primeiro, ele acontece dentro da gente, né? Uhum. Esse milagre, muitas vezes na filosofia a gente fala isso de iniciação, chama isso de iniciação. Então tem várias iniciações naturais, inclusive o curso que eu dei em 2019, aperfeiçoando terapeutas, a gente falava muito sobre isso, sobre as iniciações naturais, que é justamente isso, é encontrar esses milagres, essa versão de Deus dentro da gente mesmo. E ela existe nos escombros, ela não vai existir, meu Deus, eu escutei uma música maravilhosa e abriu Deus em mim. Ela existe justamente nessas feridas, nesses perrengues que a gente passa na vida e que nos levam a uma situação de humildade, vulnerabilidade intensa, aí a gente encontra, né? E para cada degrauzinho que a gente vai caminhando dentro da gente, é uma iniciação diferente. Uhum. Então é possível fazer essas iniciações, né, naturais. O que os cursos fazem também, muitas vezes, é uma troca de experiências. Eu acho que todo e qualquer tipo de curso, ele é muito rico quando a gente souber aproveitar o cenário dele. Então a gente não leva aquilo como uma verdade absoluta. O questionamento faz parte do ser humano. Não estou falando duvidar, não estou falando desconfiar, estou falando questionar. Então, questionar o que se aprende, o que se vê, mas principalmente ampliar a tua visão durante um curso para o cenário que aquilo acontece. Às vezes não é o mestre que está passando a iniciação ali que é o mestre da tua vida, é o teu colega do lado. Ele vai contar uma experiência que tipo, você pagou aquele curso para poder ouvir aquela experiência daquele cara. Então, presta atenção no todo.
E essas experiências de curso também, elas fazem com que a gente enriqueça também de uma forma holística. Então, às vezes a gente está muito cego, querendo aquele diploma, querendo aquele objetivo, aquele aprendizado X, e está perdendo um monte de coisa que está em volta. Inclusive do profissional que vende uma coisa, mas não cumpre aquela coisa, não faz aquilo. Então, aí já vem uma aprendizagem também, né? Outra questão que você falou, quando a gente está falando dos milagres, está falando de Deus, e dessa intensidade que isso acontece, há muito tempo atrás, eu li um livro chamado Um Curso em Milagres. E ele fez muita diferença na hora de praticar as terapias, né? Na hora de atender as pessoas. Porque eu vi que os questionamentos, o aprendizado, ele era para mim, durante um atendimento. Então, esse livro, ele é bem grande, traz muita informação, eu recomendo ele. E ele nada mais ensina do que a praticar o silêncio. Que lindo! Então, na hora de um atendimento, eu aprendi a ser uma página em branco, como a gente está fazendo aqui agora também, né? Tipo, a gente vê o que acontece aí ao vivo, porque é nesse silêncio e é confiar nesse Deus interno que as coisas acontecem, que os pequenos milagres acontecem. E quanto mais você puder usar isso para uma aprendizagem tua, e não necessariamente passar isso para o teu cliente. Entender que essa chegada, que essa conexão que aconteceu, muitas vezes ela vai trazer informações para você, para a sua caminhada como buscador espiritual, como terapeuta em si. Sim. Então, quando a gente recebe esses insights, nesse momento de silêncio, nesse momento de conexão com a tua respiração, que é o que o livro fala também, ele é para você. Pensa assim, você fez inúmeros cursos, tem uma grande jornada aí. Se você sai falando tudo, o cliente não tem bagagem para entender o que você está falando. Muitas vezes, no atendimento, a gente fala 10% do que a gente conseguiu captar, do que a gente conseguiu absorver daquilo, e muito vai se abrir depois que o cliente já foi embora. Ou seja, tem que saber também ser um filtro dessas informações, desses insights, para devolver para as pessoas o que elas realmente têm condições de digerir. E não tentar provar nada assim para ninguém, né? Tentar, eu recebi, E outra coisa sobre as questões das religiões, né? Dos centros, eu passei uma experiência muito forte na Índia sobre isso. Então, olhando daqui para lá, eu tinha a ideia que quando eu chegasse lá e encontrasse aqueles templos sagrados, e até numa viagem para Dwarka, que é uma das 3 cidades sagradas do mundo, né? E com uma energia muito forte, eu imaginei, nossa, eu vou receber todas as energias, né? Eu imaginava, é um sonho, assim. Né? E visitando os templos, eu tive uma grande decepção, isso é uma experiência particular minha, né? Com a falta de espiritualidade dentro dos templos. Uma falta de conexão com Deus dentro dos templos. Virou muito mais um comércio do que um lugar de conexão, né? E aí, a nossa guia, que estava lá, uma menina indiana, e aí na Índia tem essa questão das castas também, né? Ela era de uma casta considerada lá, inferior, enfim, e ela era nossa guia, do grupo que a gente estava conhecendo aqueles templos lá. E quando eu enxerguei ela, eu desabei no choro, assim, eu não sabia da história dela, né? Estava vendo ela pela primeira vez. Olha, arrepio. E eu recebi uma enxurrada no meio do peito, assim, de energia. E depois eu fiquei refletindo que, em vez de eu olhar para o templo que estava atrás de mim, que era arquitetônico, maravilhoso, eu estava olhando para ela, na minha frente, chorando desesperadamente. Eu dizia para ela assim, eu vejo Deus em você. Nossa. E eu não conseguia explicar aquilo que eu estava vendo, sabe? Que eu estava sentindo. Nossa. E foi realmente muito emocionante. E depois eu fiquei sabendo da história dela, enfim, a gente teve até uma situação meio constrangedora com ela lá, por causa da casta, enfim, depois tudo foi acontecendo, né? E aí eu percebi que o Deus, ali eu aprendi que Deus não está necessariamente num templo. E olha quantos
séculos se passaram da construção daqueles templos. Sim. Quantas gerações, quanta coisa humana aconteceu ali dentro, que muitas vezes já se perdeu o sagrado há anos. Mas o sagrado continua dentro das pessoas que acreditam nele, né? Que acreditam naquela história ali, naquela verdade absoluta ali, e que mesmo não sendo aceita dentro daquele lugar, respeita aquele lugar. Incrível. Então, eu queria trazer essa experiência para a gente começar a ver que às vezes não são as paredes que trazem o sagrado, né? Mas o coração de cada um. Né? É verdade. E é isso que move, sabe? É ver o milagre em cada folha que nasce de um grão, né? Em cada pôr do sol, em cada nascer do sol, em cada gota de água. Se o céu está cinzento, nublado, se está ensolarado. Esse é o milagre que eu vejo, sabe? E a cura está nas relações mesmo, na relação com o outro, na compaixão que você tem pelo outro, e na ajuda que você dá sem esperar nada a receber. Então, esse é um trabalho de cura interna. O seu dia a dia, a sua vida diária. É como você se expõe para o mundo e como o mundo te vê. É interessante como a gente vê Deus em tudo, e Deus, na verdade, não pode ser contido em nada. Então, eu já vi muita gente dizendo que eu sou divino, até no movimento até bem feminista de algumas mulheres, que eu presenciei muito em Byron Bay, por exemplo, na Austrália, onde eu morava, que se consideravam deusas, né? E eu sou uma deusa, deusa, e o feminino é o meu poder, e essas questões. Mas Deus, ele não pode ser contido em nada. Ele está em nós, mas nada pode conter Deus, porque ele está em tudo. Então, é como uma tela, né? O pintor, ele vai pintar a tela, né? Mesmo que seja o masterpiece, não é o pintor. Ali está a expressão da arte dele, a expressão da capacidade dele. Aquilo é a obra de arte dele, mas não é ele. Então, tem toda a beleza que ele ali propagou, mas ele em si, ele pode até mudar de estilo, ele pode se transformar de novo. Então, a gente não pode auxiliar. É livre, né? Ele é livre, exatamente, para se manifestar onde quer. Na Bíblia fala que é como o vento, o Espírito sopra como vento. E, às vezes, a minha criação, Gi, foi na igreja evangélica. Então, eu sempre presenciei muito preconceito em relação a qualquer outro tipo de religião. Então, é um julgamento muito duro às vezes. E eu gostaria de deixar aqui registrado que o Espírito, ele sopra no ouvido de todo mundo. Então, nos antepassados que a gente vê, as religiões primitivas, né? Ele soprava naquelas tribos, ele sopra nos povos que estão mais afastados e exclusos dessa sociedade toda que a gente vive. Então, ele sopra em qualquer lugar, independente da sua religião, né? Ele sopra. E é isso que a gente até entra num outro tema aqui da nossa live, que é a intuição. A intuição e o conhecimento. O conhecimento a gente vai adquirir através dos livros, da nossa experiência, do contato com o outro. De tantas formas a gente, né, adquire esse conhecimento. E quanto mais a gente vive, mais a gente vai coletando e vai se aperfeiçoando. E a intuição, ela é aquela certeza, né? Que a gente pega todo o conhecimento que a gente tem e a gente fala, é isso, eu não preciso de comprovação, eu não preciso de ninguém me falar que tá certo ou errado, eu sei que aquilo é o melhor para mim. E eu passo isso para o processo de cura porque às vezes a gente tem dúvida, então eu vou assumir o tratamento porque é a minha única opção. Ou é isso que me disseram que é bom, mas eu não tenho certeza. Então, essa questão da intuição, ela vem como um resgate mesmo. E a espiritualidade, ela nos ajuda a diluir toda essa questão da matéria, da materialidade. Eu já ouvi você falar muito isso, Gi.
da questão de quanto mais material é o mundo ao seu redor, de quanto mais matéria você acumula e você se vê vinculado a poder mesmo aquisitivo ou material, mais difícil é de você acessar essa espiritualidade. Porque a espiritualidade é a capacidade de ser sensível ao que é sutil. E é muito difícil ser sensível ao sutil se a gente está muito na matéria. Então, quando a gente deixa a intuição falar, a intuição é essa voz mesmo, né, do eterno. A intuição é essa capacidade que até os animais eles têm de descobrir onde é que tem água, onde é que tem alimento, onde é que tem proteção. Isso é primitivo, mas a gente às vezes não é capaz, porque a gente está muito rodeado de materialidade. E aí essa intuição vai te dizer para você o tratamento que você vai seguir e vai te dar força para assumir um tratamento diferente do padrão que aconteceu comigo e com a minha filha Lili, que precisou de uma intervenção cardíaca, e eu não usei os medicamentos prescritos pelo médico. Eu tive medo de contar para o médico que eu não estava usando, mas eu usei medicamentos ayurvédicos, diuréticos ayurvédicos e tônicos cardíacos do Ayurveda. Então eu tive medo, né, da repercussão, porque você sabe, né, como que é. O julgamento, né? O julgamento, e aí se der alguma coisa errada, eu pensava. Mas o outro lado falava, não vai dar errado. É isso, você faz isso, isso e isso. E foi o que eu fiz, Gi. Eu confiei, eu dei o remédio e teve resposta. E ela foi preparada para a cirurgia com os remédios naturais. Eu não usei os remédios do cardiologista. Então, é essa confiança que eu passo, que eu recebo da intuição quando eu tenho claridade no meu pensamento. Então, ficou algo ali atrás também, depois que eu quero comentar sobre o que a gente falou antes, que eu acabei me lembrando, mas sobre essa intuição, e aliás, eu tenho que dizer que eu tô amando a tua fala. Eu acho ela de uma profundidade, assim, inspiradora. Muito obrigada. É demais mesmo, te ouvir. Recíproco. Então, o que acontece? Quando você fala da intuição e o jeitinho que você fala, assim, eu vejo muito como a gente fala da experiência, né, de se experimentar. Uhum. Falou o tempo todo sobre isso desde a nossa primeira live. E aí, você falou assim, a intuição recebe, eu acredito que a intuição é quando a gente tem a habilidade de ser uma página em branco. Aí sim você está aberto a receber intuições, né? Só que a intuição, ela não vem de um lugar vago, ela não vem de um lugar mágico, ela vem desse acúmulo, como tu falou, dos teus próprios conhecimentos. Então, o que acontece? A gente não tem uma vida só. A gente vem da cultura Ayurveda, do sânscrito, enfim, dos Vedas. A gente sabe que a gente é multicorpos, né? A gente já passou por inúmeras experiências. Então, essa intuição, que é a inteligência do coração, ela vem da bagagem que a gente coletou por diversas experiências. Muitas vezes são experiências que a gente racionalmente nem contabiliza, mas a gente está observando as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente já viveu muitas vezes experiências diferentes do que a gente vive hoje, e tudo isso ficou armazenado nesse inconsciente. Esse inconsciente, ele não fala só dessa vida. Então, essa intuição, ela é sacada, essas informações estão sacadas das nossas próprias experiências. Então, é o nosso Deus interno que assopra cada ficha no momento correto. Se a gente estiver aberto para isso, né, estiver tranquilo para isso. Por isso que o silêncio é tão importante. Porque aí sim a gente consegue escutar essa intuição. E aí eu percebo também que essa prática da intuição, ela é uma porta aberta para a experiência. Por causa desse relato aí que você falou. Por exemplo, você recebeu uma intuição e você fica louco de vontade de praticar aquilo. Então, quer dizer, às vezes é um conhecimento que em algum momento da tua vida tu percebeu
muitas vezes não praticou, não teve oportunidade ou maturidade para praticar ele, e que ele volta. É como uma matéria repetida. Ele volta naquele momento. Ó, você está falando sobre isso agora, então você já estudou sobre isso e saca aquela intuição. E aí se abre uma oportunidade de você praticar aquilo. Porque a gente só vai evoluir, e essas iniciações naturais que eu falei, as iniciações da vida, elas acontecem mediante a quantidade de experiências que a gente tem. Não é ler, não é estudar, não é fazer curso lá não sei aonde. É experiência, única e exclusivamente experiência do corpo físico. Então, cada intuição que a gente tem é uma porta que se abre para a gente poder praticar aquela experiência e ir subindo nas matérias, e subindo nos degraus. Daqui a pouco acontece um grande insight, acontece uma grande cura, acontece uma grande iniciação, tudo isso são sinônimos. Sim. Mas elas são decorrentes dessas experiências. Não. Então, existe uma forma, entre aspas, científica de explicar. A gente não precisa simplesmente jogar isso tudo para o cosmos, porque a gente é um organismo vivo. A gente é nutrido por tudo que acontece em qualquer região do planeta, em qualquer pessoa que a gente se conectou em algum momento da nossa vida. Esse laço muitas vezes é eterno. Uhum. Então, o que uma pessoa lá longe conseguiu melhorar nela, isso vem pelo um campinho de informação, de energia, pela uma teia, e a gente acaba aprendendo através dos outros também. Sim. Por isso que dizem assim, se você... A melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama é se melhorar. Porque isso vai reverberar. A Vanessa falou que o filme Soul fala muito sobre isso. E é um filme lindo. E ela disse que é muito legal. Manda para nós pra gente compartilhar esse filme, Vanessa. Eu acho que é um filme novo. Eu vi, acho que uma chamadinha. Chama Soul. Tipo alma. Desculpa, eu te cortei. Não, mas eu já tinha terminado. É isso aí mesmo. Ah, mas tem um outro detalhe. Eu falei que ficou um pedacinho do que a gente tinha conversado antes, né? Quando a gente vai buscar essas... Valeu, Vanessa. Quando a gente vai buscar essas experiências através de milagres, através de religiões, enfim, né, de templos, também tem que se perceber que a nossa maturidade espiritual, ela é infantil. Ela é ainda muito precária. Então, é a mesma coisa quando uma criança se machuca, qual é a primeira pessoa que ela vai procurar, né? Ou a mãe ou o pai. Ou seja, alguém que criou ela, alguém superior a ela, que ela acredita que tem mais experiência. Então, esse comportamento de buscar um milagre, buscar uma cura no outro, que esse outro, muitas vezes, tem ali um crachazinho escrito divino, na verdade é a pura busca pelo pai, pelo sagrado, ou pela mãe divina, enfim, né? Por esse ser maior. Então a gente olha para cima, a gente busca por esse milagre, em busca dessa paternidade, dessa estrutura protetora, né? Que a gente ainda foi domesticado, foi educado para buscar no externo. Domesticado mesmo. Eu acredito que nós fomos domesticados, condicionados. É por isso que a gente sofre tanto. Um outro tópico da nossa live é a habilidade de cura, a inteligência que existe em cada célula. E cada célula, ela tem inteligência, não é só o cérebro. Ela tem inteligência e memória. Todas as células do nosso corpo, não só no nosso corpo, mas em tudo que existe, não é, Gi? Existe essa vibração que acontece e esse movimento, né? A gente tem um movimento sanguíneo. Imagina só, esse fluxo sanguíneo que vibra, que é movimento, é energia. E isso passa para fora. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir essa vibração. Até uma pedra, a matéria... Tudo que é formado, né, de átomos está em atividade. Então, existe movimento ali, está vibrando uma energia. Então, quando a gente diz que o ambiente está carregado,
ou que aquela pessoa te passou uma energia negativa, na verdade você está tendo essa experiência de sentir mesmo o que está à sua volta, a vibração daquele lugar. E acontece, não é superstição ou nada disso, é simplesmente a gente não consegue enxergar. Mas todo mundo consegue sentir, eu acho que todo mundo já sentiu isso. Você já sentiu, Gi? Alguém te olhar ou tipo, alguma coisa acontecer e você sentir aquele chacoalhão? Com certeza. Em 2019, eu fazia os atendimentos presenciais e eu dividia eles em 3 etapas. Porque as pessoas tendem a perguntar, quantos atendimentos tem que fazer, enfim, né? E aí eu dizia assim, normalmente são 3 atendimentos. Mas isso é a escolha de cada um, né? De seguir nessa caminhada. Então, o primeiro são as orientações para tratar do corpo físico, que você recebeu também. O segundo, a gente passa para a etapa dos pensamentos e das emoções. Então, a gente vai começar a trabalhar num aspecto bem mais sutil, né? E o terceiro era sobre espiritualidade. E realmente poucas pessoas chegavam nessa terceira etapa. E a espiritualidade que eu tratava era justamente essa capacidade de perceber e, entre aspas, se proteger das vibrações externas. Olha. Então, sim, muito tempo eu estudei sobre isso e estudo ainda e tenho as minhas anteninhas bem ligadas, assim. E uma das coisas que eu aprendi é não julgar sobre energia boa ou ruim, mas aprendi a respeitar. Sim. Porque mesmo que seja uma energia que a gente considera, então, pesada, ruim, prejudicial, existe um porquê daquela energia da pessoa ou do ambiente estar naquela situação. Então, quando a gente descarta, quando a gente discrimina, a gente está discriminando uma parte da gente, uma possibilidade da gente evoluir com aquilo. Porque se eu captei aquela situação, olha, aquilo ainda vibra dentro de mim. Nossa, que interessante. Então, ter compaixão, não digo arregaçar as mangas e se envolver em algo que você não dá conta e tentar melhorar. Não estou dizendo melhorar aquela vibração, mas simplesmente respeitar. Respeitar e observar que tudo tem um desenvolvimento natural. Então, capta aquilo para você, identifica aquilo dentro de você e aí sim, melhorar em você é uma coisa. Mas graças àquele ambiente ou àquela pessoa, você conseguiu muitas vezes enxergar uma coisa que está vibrando ali. E se você estivesse só na Alice no País das Maravilhas, você não ia ter possibilidade de captar aquilo. Então, tudo é aprendizado, né? E toda essa mecânica, né, tanto energética como da inteligência que existe dentro de cada célula, como informação, como memória, tudo isso acontece sem a gente saber direito como é que acontece. Mas acontece. Eu lembro que quando eu estava grávida da Lili, eu tive esse insight, sabe? Eu tive essa questão de eu tô gerando uma criança, um ser humano na minha barriga, mas eu não tenho ideia da receita. Eu não sei o que vai virar osso, o que vai virar músculo. Não sou eu que comando, eu não tenho voz de comando sobre o meu sistema nessa questão. Não é? Então, se eu machuco, por exemplo, se eu faço um corte na mão, eu não tenho controle. Olha o sol chegando, uau! Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na cicatrização. Eu até estudei sobre a cascata de coagulação, epitelização, mas eu não tenho ideia de como ordenar para estas células cicatrizarem. Mas eu aprecio, dia após dia, a cicatrização acontecendo. Então, isso é o desenvolvimento natural, né? Então, é apreciar isso que está acontecendo, é dar espaço para isso acontecer e é não interferir nesse milagre que está acontecendo naturalmente a ponto de eu prejudicar essa cicatrização, ou infeccionar, ou não cicatrizar, ou virar uma ferida maior. Então, a cura, às vezes, ela tá à disposição, mas o processo da doença, às vezes, é uma oportunidade para a gente encontrar essas
vamos dizer, por exemplo, como é que você lida com a vida? Quais que são as suas escolhas no seu dia a dia? Tudo isso influencia na sua qualidade de vida, na qualidade da sua saúde. Às vezes a doença chega para te dizer, olha, não é bem assim que funciona. Eu acho muito é uma pena, na verdade, que as escolas elas não ensinem as crianças sobre aprender sobre o próprio corpo. Eu não estou falando sobre aula de ciência, eu estou falando sobre observar os sinais do corpo. O corpo conversando e dando sinais para você de que isso não está legal, de que isso te faz mal, de que isso te prejudica, de que isso deixa a sua mente nublada, lenta, confusa. Então, a gente não aprende isso na escola, a gente aprende isso depois, com a vida. E aí, às vezes é tarde, às vezes não é. Então, é preciso estar atento para essa dinâmica natural e orgânica, porque isso são mensagens, né, Gi? Isso é oportunidade. Então, às vezes a gente quer acabar com a doença, quero tirar isso de mim. As pessoas, às vezes, eu já vi muito paciente ter raiva e se sentir desprezado, sabe? E passar a não acreditar em Deus e não acreditar em nada e achar que foi deixado às traças porque um câncer, uma doença grave afetou. Mas, na verdade, é uma conversa do teu corpo com você mesmo. Então, esse processo de cura precisa ser respeitado e precisa ser trilhado, precisa ser seguido, né? Passo a passo. Pela pessoa. Então, isso que você está falando, para mim, é um exercício de estudar sobre o arquétipo feminino, que é o de receber, o de observar, o de acolher, e que a gente também não é treinado para fazer, né? Uhum. A gente observar a nossa cicatrização, observar a reação do nosso corpo, observar o ambiente e sua energia, tudo isso faz parte do nosso lado feminino. Uhum. O que a gente foi educado a fazer? A desenvolver, tanto homens quanto mulheres, o arquétipo masculino. Que é o de agir. Imediatamente eu vou fazer algo para que isso suma da minha vida. Uhum. Olha. Então, no yoga a gente aprende muito sobre os pranayamas e sobre o equilíbrio do corpo, no Ayurveda também, né? Polo positivo e negativo, polo feminino e masculino. Então, o nosso mestre interior, a nossa disciplina, a nossa consciência, ela vai nos instruir o que fazer em cada momento. Nesse momento eu preciso agir, ou nesse momento eu preciso observar e acolher. E como agir, e como acolher. Não é ser passivo também e dizer, nossa, Deus me castigou, ou a vida fez isso comigo e deu. Não é drama. É observar com o intuito de aprender, de humildade. O corpo tem a inteligência que tem devido à nossa evolução inteira. E que a gente sabe que a gente usa pouquíssimo da nossa capacidade, tanto mental quanto energética. Sim. Outra coisa que eu lembrei também é que essa crescimento da física quântica, né, da ciência quântica que vem acontecendo, eu gosto muito de ouvir o Marcelo Glaser, que ele é um físico, né, muito famoso. Sim. E ele falou esses tempos atrás que a física quântica, como está se desenvolvendo agora, que é a verdadeira física. Então, ele disse isso, né, que o que está se aprendendo agora, que é totalmente novo, que as pessoas sabem muito pouco, que é o que é de fato a física. Que é uma união lá da filosofia, da astrologia, tudo isso se unindo e entendendo. Então, a questão do quântico e a questão das células, como você falou, da inteligência, a gente pode aplicar isso sem precisar passar tanto tempo buscando esse conhecimento. Ele é simples também, o tanto quanto complexo. Porque aonde eu resumi o que eu aprendi, a micropartícula que eu aprendi até hoje nos estudos da física quântica, é que ela se resume na intenção.
O quântico fala que a gente pode modificar tanto o futuro quanto o passado, que a gente tem liberdade para andar nessa linha do tempo para onde a gente quiser. Uhum. O que acontece? Quando a gente vai para o passado, muitas vezes a gente está tentando consertar algo que acabou gerando sequelas nesse presente. Quando a gente vai para o futuro, muitas vezes a gente está tentando se precaver de alguma coisa que a gente está fazendo agora. Se a gente observar simplesmente a sementinha da intenção, se cada movimento que eu fizer, eu levar em consideração o resultado que isso vai dar no meu corpo, a curto prazo, a longo prazo, eu estou trabalhando com física quântica. Então, se eu comer algo agora, se eu falar algo agora, se eu me relacionar de determinada forma agora com o todo, não tem como fugir dessa lei universal que é a lei do karma. Isso vai gerar uma consequência. Muitas vezes não. O que eu estou colhendo hoje, ele é um produto do que eu plantei lá atrás. Sim. Então, se hoje, nas minhas intenções, com o meu corpo, com a minha saúde, com tudo que eu faço, eu prestar atenção na minha intenção, eu estou fazendo física quântica. Porque eu já estou prevendo o resultado que isso vai acontecer lá na frente. E, acima de tudo, eu estou acreditando nesse resultado positivo. Eu estou fazendo em tom de positividade, de amorosidade, porque quem vai colher lá na frente sou eu. Uhum. Realmente volta. Ver, se você pensar, até um ateu, se ele colocar uma intenção, uma positividade, ele vai ter resultados melhores do que uma pessoa totalmente espiritualizada, que se define como religiosa ou coisa e tal. Porque como você falou, tá para todo mundo, né? Tá para todo mundo, sem distinção. É que o que acontece é que quando você vive numa determinada evolução, vamos dizer assim, você atingiu um patamar, talvez você vai ter uma visão diferente de mundo, talvez as coisas vão fluir melhor para você, porque você vai conseguir, então, com clareza, decidir por onde ir. Então, é isso que você vai viver, então, na melhor das condições possíveis, porque você sabe o que decidir, você sabe o que ingerir, você sabe o que consumir, você não tem dúvida naquilo. Então, aí você assume esse nível, então você pode se dizer que você está numa qualidade melhor. Mas... E nessa maturidade, Pri, a gente se torna pai e mãe da gente mesmo, que é aquele socorro pelo paterno que a gente estava fazendo antigamente, e a gente começa a executar os milagres na nossa própria vida. Olha isso. De uma forma discreta, pessoal e íntima, sabe? De uma forma discreta, pessoal e íntima. Eu acho que isso é tudo, né? Não precisa de publicidade, propaganda, ir no meio da rua ou fazer para uma multidão de pessoas. É uma coisa muito discreta e muito íntima. Um relacionamento muito pessoal. Mais um tópico é a ciência versus as curas espirituais. A gente já falou um pouco disso, né? A gente falou disso. Ô, Pri, e eu vou te falar assim, ó, a gente tá com o tempo acabando, acho que a gente vai cair daqui a pouco. Então, a gente finaliza falando das ferramentas de cura. Vamos falar das ferramentas de cura? Que elas que são... tipo de ferramenta? Hã? Que tipos de ferramenta? O que eu considero ferramentas de cura é tudo que a gente usa quando precisa de um suporte. Por exemplo, cores, música, pedras. que falam as pedras, qualquer coisa. Às vezes aquelas singing bowl, sabe? Aquelas do tibetano? Aquelas... Sim. Não sei como que fala em português. Os sininhos. Então, tudo isso vai, incenso, ervas, óleos essenciais, tudo isso eu acho que são ferramentas de cura, porque são suporte. O que eu queria deixar aqui é que tudo isso é muito dinâmico e às vezes a gente se apega muito com uma determinada ferramenta e a gente coloca nela todo o poder. Então eu acho que isso é uma das questões que podem atrasar a tua cura, porque você está depositando ali naquele objeto
todo o poder e toda a responsabilidade pelo seu bem-estar. Então, se você confia muito em determinada coisa, se você passar de estágio, você não vai conseguir acompanhar. Eu falo assim, por exemplo, você vai fazer uma escalada. E aí você tem o seu equipamento. Então, o equipamento é o seu, vamos dizer, a ferramenta de cura. Quando eu vou me aperfeiçoando na escalada e eu decido, eu vou lá por Everest, eu vou ter que mudar meu equipamento. Então, isso vai ter que acompanhar a minha evolução. Então, eu vou ter que buscar outras coisas. A intenção é você não precisar de ferramentas. E eu acho que esse acúmulo de cristais, óleos essenciais, e colocar todo o poder neles, deixa você bem limitado. Eles são, sim, para serem usados, eles têm a sua função, a sua finalidade, o seu efeito terapêutico, mas é preciso levar em consideração que isso muda, que você não precisa ficar preso nisso. O que eu acredito e experienciei também, né, porque a vida ensina todos os dias, então como eu passei alguns anos atendendo em várias cidades diferentes, muitas vezes eu não tinha as ferramentas de trabalho necessário para aprender a trabalhar. E aí eu me questionava, eu disse, não, se eu não estou com esse material, como é que eu faço para buscar essa energia, já que gostaria de usar ele, né? Ou seja, um incenso, um óleo, enfim, ou até música, eu gosto muito de trabalhar com música. Eu também. Então, o que acontece? Eu passei também um tempo questionando isso. E aí, no susto, numa necessidade ou numa inspiração, o que eu aprendi foi o seguinte, isso existe, tudo que é material é muito importante, tem muita energia, como você falou, as células guardam a memória, e quando a gente está usando um instrumento, vamos pegar um incenso, enfim, quando você está escolhendo aquele incenso específico para colocar ali, para fazer uma limpeza, enfim, né, para acalmar o ambiente, as tuas células estão captando a intenção daquilo. Uhum. Elas estão condicionando, elas estão registrando um condicionamento. Por isso que as crenças mudam de cultura para cultura. Então vamos dizer, eu uso um incenso de lavanda porque eu vou receber meu cliente, eu gostaria de acalmar. Essa intenção que eu estou colocando aqui, eu estou sentindo aquele cheirinho, aquele aroma, eu estou fazendo aquele movimento de colocar isso no incenso, endereçar isso para um incenso, e as minhas células estão registrando esse movimento. De novo, é um fator quântico. Então, o que acontece? Quando eu precisar, de novo, daquela ferramenta, quando eu achar que é interessante o incenso de lavanda para acalmar esse cliente que vai chegar, eu aciono em mim aquela vibração. Então, isso é muito interessante. O material, ele nos lembra, ele nos aciona uma memória. Então eu vou usar aquela música, eu vou usar aquela pedra, mas tudo aquilo, eu como ser humano tenho capacidade de registrar em mim aquilo e replicar isso, mesmo sem ter o instrumento físico. Nossa. E aí fica a dica de novo de como o amuleto funciona. E esse Não, espera aí, esse é o suspense do dia. Exato. Eu já ia contar aí agora. A relação... Mas é nessa mecânica. Então, o que acontece? Posso falar, Pri? Posso falar? Fala. Deixa eu falar. Fala! Então, o que acontece? O amuleto, muitas vezes a gente se identifica com ele porque ele nos lembra de algo extremamente íntimo, que nos dá uma sensação de empoderamento. É muito difícil a gente se relacionar forte com um amuleto que é imposto por alguém. Por exemplo, eu vou visitar um templo e esse templo diz que esse instrumento aqui é um amuleto de proteção. Muitas vezes essa liga não acontece. E aí você está andando ali numa floresta, encontra uma pedrinha tal, e tem uma conexão profunda com ela, e você começa a dizer, esta é o meu amuleto, essa pedra é meu amuleto. Isso é uma lembrança, isso é um processo que o teu corpo inspira por esse vento, por essa intuição, de que aquilo tem uma memória muito importante para você, de um momento muito vital, muita energia para você.
Então, esse amuleto, ele acontece nesse padrão de vibração. Ele serve para lembrar quem você é em determinado momento. Nossa. E isso também pode ir mudando ao longo da vida. Então, um exemplo pessoal, para ilustrar, eu descobri aí, ao longo da caminhada, uma conexão extremamente forte com o Siddhartha Gautama. Muito, muito intensa, através das iniciações, enfim. E aí eu tinha simplesmente um Budazinho, um Siddhartha pequenininho assim, que eu carregava comigo. Aí eu fui entendendo essa relação do amuleto. Então, não significava que eu ter ele me dava forças. Se eu esqueci o Buda em casa, eu estou fragilizada. Mas eu utilizava ele, na verdade, para lembrar quem eu era. Quem você é, aonde você foi construída, qual é a tua vibração, qual é a tua base, da onde você vem. Tudo isso, aquele símbolozinho me lembrava. Uhum. Até que um dia, aquele símbolozinho sumiu, evaporou, que eu procurei durante muito tempo, ele desapareceu. E aí me caiu a ficha. Claro, ele está em mim, eu não preciso dele fisicamente. Nossa. Mas existe uma fase, Então, existe uma fase da vida que a gente precisa desse lembrete, né? Precisa. Como os instrumentos de trabalho, Pri, é importante a gente contar com a matéria para construir a nossa base. Sim. Mas também a gente não precisa ficar agarrado nisso a vida inteira. Sim. Você pode ter sua performance com o mínimo, se for o caso, né? Ou com nada. Exato. E é interessante, Gi, porque às vezes a gente tá na sessão da terapia e a gente que trabalha com a Ayurveda sabe muito do Vata, Pitta e Kapha, que cada um tem as suas necessidades especiais. E quando eu sei que o cliente tem um determinado dosha predominante, então eu tento preparar ao máximo o quarto de terapia que seja perfeito para essa situação, entendeu? Então é o óleo, é a música, é o óleo essencial que vai estar ali no ambiente de acordo com a pessoa. Então, a gente, como terapeuta, a gente pode criar essa atmosfera de suporte e a pessoa pode aprender também a criar em casa essa atmosfera de suporte. Então, existem coisas que no ambiente a gente transforma para ficar a energia mais fluida, para ficar mais agradável, mais aconchegante. Para isso, então, ir acalmando os seus órgãos sensoriais. E aí, com os órgãos sensoriais em descanso, tudo funciona melhor, né? E olha só, aí como é que a gente faz isso numa experiência de atendimento online? Aí é com você. O que acontece? Expert nos... Muitas vezes a gente não conhece a pessoa. Vai enxergar a pessoa quando liga a câmera pela primeira vez. Eu não fico procurando, olhando fotos, tentando saber quem que é a pessoa. Nem tenho tempo para fazer isso, né? E aí, quando eu ligo a câmera, opa, é essa pessoa. Então, de novo, você tem que estar totalmente na página em branco, repito isso várias vezes. E aí, todos esses materiais que você colocaria numa sala para ambientar, para, como é que se diz, acalmar esse ambiente, para receber, climatizar, para receber essa pessoa com todo o amor do mundo, né? A gente prepara a sala para isso, para se mostrar aberto e receptivo àquela pessoa. Tudo isso está dentro de você na hora que você liga a câmera. Olha. Então eu tenho que adaptar o tom da minha fala, a palavra que eu vou usar, eu tenho que adaptar os exemplos que eu vou dar, para onde eu vou levar essa conversa, como se fossem coisas físicas. Eu tenho que ambientar a sala energética que eu vou receber aquela pessoa através de toda a experiência que eu tive com as coisas materiais, com as coisas físicas. Uhum. Então, muitas vezes, eu deixo à minha disposição algum incenso, alguma coisa legal, ou uma planta, ou uma fruta, que, né, agora a gente está cercada de flores, enfim, para que eu possa criar em mim, visualmente, eu estou olhando atrás da câmera, tem aquele, hoje eu tenho esse aqui, vou mostrar para vocês, ó, Jambo, conhece Jambo? Ai, que gostoso! Tem cheio de incenso, adoro. Que delícia! Então,
ela me passa uma sensação de refrescância, e aqui está muito quente hoje. Então, o que acontece? Eu uso desse material para ambientar o meu ser, como se eu fosse esse espaço aberto que está recebendo a pessoa, e eu vou vibrar isso para o outro. Porque ele não tem condições de ver como está meu ambiente aqui agora. Então, da mesma forma, isso pode ser feito fisicamente. Quando eu aprendo em mim o que cada coisa propicia, o que cada efeito de cada material que eu uso propicia em mim, eu posso replicar isso. A gente pode usar o exemplo ao contrário, por exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente pita e eu vou receber alguém, um cafa, vamos lá, que gosta desse aroma adocicado. Só que se eu ambientar, se eu climatizar o ambiente com aroma adocicado para receber o outro, o meu ser vai ficar extremamente irritado, porque pita é muito sensível ao cheiro. Então, como é que eu vou me segurar dentro de mim, que está me dando uma dor de cabeça, está irritando meu nariz, por causa do outro? Entende? Então, de novo, a gente está fazendo o papel de filtro. Eu vou orientar, eu vou fazer as coisas ali ao meu redor para que eu vibre esse doce, esse carinho, esse acolhimento que aquele café está precisando. Nossa, isso foi a dica do dia! Maravilhoso! Olha, a gente vai encerrar, mas eu queria aqui deixar meu muito obrigado para vocês que acompanharam. E de coração mesmo, esse é uma intenção, né, minha e da Gizi, de fazer esse trabalho, especialmente para os terapeutas holísticos, mas para todo mundo que tem interesse nessa área e quer viver com mais naturalidade, com mais autonomia, que quer se conhecer, que quer se desvincular. Liberdade. Não precisam, com liberdade, né, Gi? Então, muito obrigada por acompanharem a gente. Cada um de vocês, um beijo no coração. Gizi, muito obrigada. Sempre muito brilhante. Obrigada também. E é uma delícia a gente poder trocar isso. E aí, em 15 dias... E obrigada pela energia das pessoas que estiveram com a gente aí também. É muito bom ver cada rostinho e poder energeticamente trocar com vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, na próxima, então, em 15 dias, a gente se reúne de novo. E eu vou deixar dessa vez aberto o tema. Vamos ver se alguém sugere alguma coisa, se vem da Gizi, se vem de mim, de onde é que vem. Nosso próximo tema, então, vai ser um tema surpresa. Que a gente vai aí... Até para nós. Até para nós. A gente vai conversando aí durante esses 15 dias. Isso aí. E aí, essa live aí, depois a gente arruma ela aí, edita e bota lá no YouTube para quem não conseguiu acompanhar. E sempre vem um resuminho. Sempre vem depois um resuminho no Instagram, dizendo aí os pontos que a gente abordou. E então, olha só, a Paty tá falando que ela chegou tarde, mas pegou o que precisava. Que bom, Paty. Ah, que lindo! O resumo fica e o vídeo fica no YouTube e no Instagram também. Então, muito obrigada de novo. Fiquem todas, então, em paz. E a gente se encontra em 15 dias. Isso aí. Beijo. Tchau.